Bom dia, queridos, amados irmãos e irmãs, novamente reunidos na graça de Deus. Esse é o momento especial que temos, que tiramos para a reflexão da palavra do dia. Nossa antífona de entrada diz: ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos, amados irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de ontem, curando lepra, a doença que afeta o corpo, a doença que destrói o corpo até a morte. E agora Jesus de ser capaz de perdoar os pecados. Isso gera certa discussão entre Jesus e os escribas, pois os escribas têm a convicção de que somente Deus pode perdoar os pecados. Como assim alguém pode perdoar os pecados, falar isso a não ser que seja Deus? Como no próprio Evangelho diz, né? Nunca vimos uma coisa assim. Na verdade, o pecado é uma paralisia que nos atrapalha, que nos impede andar na direção de Deus e dos irmãos, destruindo assim a nossa verdadeira meta. O perdão, o pecado, é essencialmente uma vitória sobre o egoísmo, sobre a paralisia, sobre os sentimentos que nos afastam de Deus. Então, curar o paralítico, como a gente percebe no Evangelho, é um símbolo de curar o pecado, não só o pecado visível, o pecado que nos incomoda, mas todo aquele pecado que nos para, que nos leva contra Deus.
Assim, você deixa de ser paralítico. Você passa a andar no caminho de Deus. Jesus, ele está a todo momento nos levando a Deus. Ele nos perdoa, ele nos cura, ele nos mostra o caminho da vida. Caminho que realmente consiste em ir atrás de Deus. Como Jesus mesmo disse, nos outros evangelhos: venha atrás de mim, venha e siga-me. O caminho até o Pai é através de mim. Nós devemos acreditar nos milagres de Deus, porque para o homem, naquele momento, era muito mais difícil o paralítico levantar e sair andando do que o Jesus perdoar os seus pecados. Então Jesus mostrou a todos que, além de perdoar os pecados, fez aquele homem andar, para que as pessoas pudessem ter convicção de que a mensagem de Deus é única e clara. O grande Messias já estava entre eles. A proteção de Jesus é clara. Ele veio dar àqueles o dom que a lei não é capaz de dar, mas sim o desejo que desperta em nós, quando nós nos convertemos e andamos junto a Deus. Nenhuma lei tem o poder de fazer amar. Nenhuma. E amar a Deus e aos outros é uma coisa simples. É perfeito. Você não é obrigado a amar. Mas assim, quando você descobre o amor, você vê o quão forte é esse sentimento. Então, o poder de Jesus é, na verdade, o poder de Deus. O único que pode perdoar e dar a capacidade de amar. Olha que coisa linda. Deus te deu a capacidade de amar. Deus te deu a capacidade de cuidar do irmão. Então, amados irmãos e irmãs, vamos cuidar de nós. Vamos tirar os males que nos atrapalham. Vamos ajudar os nossos irmãos, ao invés de excluir, de não tocar, de não ajudar, ao invés, principalmente nesse momento em que vivemos, de fechar os olhos para as dificuldades. Vamos fazer como Jesus. Vamos amar com todas as forças e vamos ajudar os nossos irmãos. Assim, estaremos nos ajudando e chegaremos um dia à salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.